distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Meu nome é Beatriz Ferreira, sou acadêmica do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Trabalho no Passo Amigo como estagiária, desenvolvendo habilidades do desenvolvimento infantil, com estimulação de linguagem, atenção, comportamento, dentre outros aspectos que a fonoaudiologia me proporciona. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Estão abertas as inscrições para o maior programa de bolsas de estudo de Rondônia. Conquiste o seu futuro com a Bolsa Aceduca. Já são centenas de jovens beneficiados com bolsas que dão até 60% de desconto nas mensalidades durante todo o curso. O próximo beneficiado pode ser você. Faça o seu cadastro no site aceduca.com.br. É simples, rápido e grátis. Não perca tempo. Vagas limitadas. Cadastre-se. Associação Aparício Carvalho. Inclusão e responsabilidade social. Você sabia que pode estudar na melhor faculdade de Rondônia? Com a melhor graduação, a melhor infraestrutura e professores que realmente te preparam para o mercado? Inscreva-se no vestibular online e garanta a sua vaga. Acesse o site vestefinca.com.br e escolha o curso dos seus sonhos. E a primeira mensalidade é por nossa conta. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Para ser o melhor, você tem que estar entre os melhores. No ar mais um programa Sala de Opinião e recebendo hoje aqui o Dr. Guilherme Silvério. Ele é coordenador do curso de odontologia da Faculdade Metropolitana aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho. E tem feito um trabalho interessante e importante na formação dos novos cirurgiões dentistas. Bem-vindo, professor. Eu que agradeço, doutora Aparício. É um prazer estar com o senhor aqui mais uma vez no programa Sala de Opinião e poder contribuir um pouquinho, né? A gente bater um papo, levar informação para o pessoal que está em casa. Eu acho que é importante isso. A odontologia é uma área que todo mundo tem muita curiosidade, né? E precisa de estar bem esclarecido também. É interessante, porque a odontologia sempre foi o primeiro curso aqui do Centro Universitário, naquela época faculdades, né, integradas a Aparício Carvalho, em que foi aprovada. Foi a odontologia e acho que foi até uma ousadia, a odontologia e medicina, né? Porque é um curso muito complexo para você estar lá sendo o primeiro. Geralmente as faculdades trazem mais os cursos mais simples, né, em termos de início da sua instalação. E a odontologia foi um curso em que nós escolhemos e implantamos na finca, foi um dos primeiros cursos. E agora o curso da odontologia na Faculdade Metropolitana. Para nós é interessante e muito importante porque abriu uma abrangência muito maior, a oportunidade para que nossos jovens, aquelas pessoas que sempre tiveram oportunidade, sempre tiveram vontade e esperando oportunidade de fazer uma formação de odontologia, agora tem concurso de odontologia que ele funciona no período noturno. Mas, doutor Guilherme, vamos falar um pouquinho do início da história da odontologia. Como que surgiu a formação do cirurgião dentista, do odontólogo? É interessante, né, doutora Aparício? Assim, é lógico que problemas dentários o homem teve desde o início, né, da nossa existência aqui no planeta. O importante ressaltar é quando é que a gente tem registros disso, né? Então, os registros mais antigos que a gente tem são de tratamentos, né, que foram encontrados em tumbas no Antigo Egito, que já constatavam, né, métodos de ferilização, que a gente chama, né, que é amarrar os dentes quando eles estão bambos, alguns tratamentos fitoterápicos, vamos dizer assim. Então, desde daquela época, a aflição dentária, ela já é uma preocupação nossa, de como tratar o dente, né?
E passando então por Pierre Foucault, que foi o pai da odontologia moderna, né, que começou a, vamos dizer assim, institucionalizar, a criar todos os protocolos, né? A gente vai passando então por uma linha mais europeia da odontologia, uma linha depois norte-americana. A odontologia chega até o Brasil através dos barbeiros, né, os sangradores. Não existia a figura do dentista, né? Quem extraía dentes no Brasil colônia era o barbeiro, era o sangrador, né? Então ele tinha as toalhas, ele fazia a barba, fazia o cabelo e extraía dentes, né? E interessante a história. É interessante, a coisa começa de uma maneira como um ofício, né? Um profissional passando por outro através de uma verbalização, para depois passar então para a abertura da primeira escola de odontologia no Brasil, que foi anexa à escola de medicina. Aonde foi? Se não me engano foi na Bahia. Na Bahia, né? Na Bahia, onde a gente teve a primeira escola de medicina do Brasil, Salvador, né? E nós vamos ter então a reforma Saboia, onde eu tenho o desmembramento da Faculdade de Odontologia e da Faculdade de Medicina no Brasil, né? Com a vinda da família real para o Brasil, de Portugal para o Brasil, houve a necessidade então de se criar uma identidade para a odontologia no Brasil, né? Então passou-se a criar então a licença para se operar como dentista no Brasil, e a partir daí houve então todo esse processo da odontologia como profissão, né? Foi criado então o dia 25 de outubro, que é o dia do dentista, quando a profissão foi reconhecida, em 1965, no Brasil como uma profissão, por isso para nós é tão importante, o 25 de outubro é o dia do dentista, né? E a partir daí a gente vê cada vez mais a odontologia conquistando seu espaço. A odontologia no Brasil hoje é uma profissão que tem uma representatividade muito grande, né? A gente vê que o profissional odontólogo, a gente tem um Conselho Federal de Odontologia, né, o CFO, a gente tem os conselhos regionais de odontologia, é uma profissão muito bem organizada no Brasil hoje, né? E eu, sem querer, sem falsa modéstia, né, nós temos a melhor faculdade de odontologia do mundo, né, aqui no Brasil, que é a USP atualmente. Então, a odontologia, eu falo com meus alunos, vocês escolheram uma profissão em que o Brasil é expert, né? Sem querer desmerecer nenhum outro país, mas eu também concordo com isso. A gente tem profissionais aqui em estética, em ortodontia, em implantodontia, que dão show em qualquer país do mundo. Então, a odontologia nossa é referência. No Brasil, nem se fala, mas no mundo inteiro. Então, a gente tem orgulho, né, de fazer parte dessa comunidade toda da odontologia no Brasil. Professor, houve um período, não sei se ainda na área, no período imperial, onde, como o senhor já mesmo disse, que a medicina e a odontologia era unificado. Eram faculdades e co-irmãs, né? E houve um desmembramento, né, para a faculdade de medicina não ser, a odontologia não ser anexa à faculdade de medicina. Né? Houve um desmembramento mesmo para criar uma identidade do próprio curso, né? Então, através da reforma Saboia, a gente viu que houve um processo de institucionalização da odontologia no Brasil, né? Como uma profissão autônoma, como deve ser, né? Com toda a sua regulamentação, com toda a sua normatização que o odontólogo deve obedecer. Então, hoje a gente tem um Conselho Federal de Odontologia que rege tudo isso de uma maneira muito eficiente, vamos dizer assim, né? A gente está passando hoje também por vamos dizer assim, uma revolução muito grande na odontologia, doutora Paris, com a harmonização facial, né? Já que houve uma interface, às vezes houve um pouco de estresse com a medicina, porque houve uma sobreposição com algumas áreas da medicina, mas eu acho que o próprio Conselho Federal de Odontologia soube intervir na hora correta, né, e normatizar isso de maneira a deixar claro qual que é a área de atuação do odontólogo na harmonização facial. Existe em algum país do mundo que ainda permanece a odontologia na formação juntamente com a parte médica? Portugal, por exemplo, é um país onde você tem a odontologia como uma extensão, né, do curso de medicina, né? Então a gente tem alguns países que ainda tem essa como se fosse uma sequência do curso de medicina, né? Como se fosse uma medicina de cabeça e pescoço, vamos dizer assim. Houve, há um tempo atrás no Brasil, um movimento nesse sentido,
né, de a odontologia voltar a ser como se fosse uma especialização da medicina, do curso de medicina, né? A gente não viu isso ganhar um curso, né, chegar a um contento, né? Mas é uma ideia que às vezes ela anda, né, no ar e na cabeça de várias pessoas. Quando fala em bucomaxilo, é cirurgião? Cirurgião bucomaxilo, dentista. Mas o médico, ele pode ter alguma especialidade nesse sentido, bucomaxilo? Sim, o médico cirurgião, ele pode ter especialidade em cabeça e pescoço, né? Agora, a odontologia tem uma área que é a cirurgia bucomaxilofacial, onde você tem, a meu ver, assim, um expert, né? Uma pessoa que é dedicada àquela parte. Então, muitas vezes, por uma questão mesmo de experiência, o médico, a gente teve agora na nossa semana acadêmica, né, um profissional muito bom que veio dar palestra para nós, que é da Finca Jaru, né? E ele mostrou para o Dr. Lucas, ele mostrou para nós justamente isso, que é uma equipe multidisciplinar. Então, quando é cabeça e pescoço, quem intervém é o cirurgião dentista, né? Que tem uma expertise, vamos dizer, a palavra mais correta seria isso, né? Uma expertise naquela área para intervir de uma maneira mais específica naquele problema, né? Agora, por exemplo, ele pode atuar conjuntamente com o neurocirurgião. Interessante, o bucomaxilo junto com o neurocirurgião. Então eu vejo assim que o bucomaxilo, ele faz parte da equipe de cirurgia, né? E ele é uma peça fundamental. Tanto é que nesse centro lá de cirurgia existem vários bucomaxilos. É interessante porque eu acredito que no início da legalização de todo esse processo, dos atos do cirurgião dentista e do médico bucomaxilo, deve ter chocado, né? Início deve ter tido assim, um pouco de conflito entre os dois profissionais. Geralmente, quando a gente tem numa profissão alguma área de interface, né, é uma das coisas que a gente acredita que essas áreas de interface elas gerem algum tipo de estresse, de tensão, porque se você não deixa bem definido os papéis de cada profissão, isso pode gerar um pouco de estresse. Mas eu acredito que hoje a coisa está um pouco bem definida nesse sentido, né? Porque, igual eu falei para o senhor... Houveram avanços significativos, justamente, né? Outra coisa, o Conselho Federal de Odontologia ele é bem taxativo no que cada especialidade pode fazer. Isso é uma norma nossa, né? Não existe nada indefinido, né? É tudo normatizado, quais são os procedimentos, qual que é a área de abrangência e atuação de cada profissional. Mesmo na harmonização facial, na endodontia, na ortodontia, né? Então a gente não tem dúvidas contra isso. Se existe algum tipo de sobreposição que seja alheia a isso, é de responsabilidade do profissional. Ele provavelmente não está obedecendo. E o conselho está aí, né? Mais uma vez de maneira incisiva, né? Nas últimas deliberações que a gente viu do conselho, ele está sendo bem incisivo e com medidas bem duras mesmo, né? Que a gente viu recentemente com relação à harmonização facial, né? Eu acho importante isso porque o que a gente fala e a gente ensina aqui para os nossos alunos, né? Numa matéria que eu leciono, que chama Introdução à Odontologia, matéria de primeiro período, doutora Paris. Primeira coisa é isso, né? Qual é a área de atuação do cirurgião dentista? O que é sobreposição com outras profissões? Isso é bom ou isso é ruim para nós? Né? Então você como cirurgião dentista, quando você sair daqui, eu falo para os alunos, você não pensa que você é um profissional único, você representa uma classe e você responde por uma classe. Então um ato seu individual, ele pode repercutir em toda a classe profissional. Aí o aluno toma a dimensão do que ele está fazendo, né? Tem que pensar. Tem que pensar, justamente. Ele vai ser chamado no CRO para responder a eventuais atos que ele tenha feito, né? Vou fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos.
Você sabia que pode estudar na melhor faculdade de Rondônia? Com a melhor graduação, a melhor infraestrutura e professores que realmente te preparam para o mercado? Inscreva-se no vestibular online e garanta a sua vaga. Acesse o site vestefinca.com.br e escolha o curso dos seus sonhos. E a primeira mensalidade é por nossa conta. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Para ser o melhor, você tem que estar entre os melhores. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Estão abertas as inscrições para o maior programa de bolsas de estudo de Rondônia. Conquiste o seu futuro com a Bolsa Aceduca. Já são centenas de jovens beneficiados com bolsas que dão até 60% de desconto nas mensalidades durante todo o curso. O próximo beneficiado pode ser você. Faça o seu cadastro no site aceduca.com.br. É simples, rápido e grátis. Não perca tempo. Vagas limitadas. Cadastre-se. Associação Aparício Carvalho. Inclusão e responsabilidade social. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Walking like that, it's really getting too much. Voltamos com sala de opinião aqui com o Dr. Guilherme Silvério. Ele é coordenador do curso de odontologia da Faculdade Metropolitana. E nós estamos falando aqui da importância do curso, né? Um pouquinho da história e vamos falar um pouquinho também das áreas de atuação da odontologia. Doutora Aparício, como a gente vem falando, né, nessa entrevista, eu acho interessante que a odontologia ganhou um novo fôlego agora, né? A profissão chama atenção agora, principalmente por essa diversidade de áreas que surgiram com a harmonização facial. São ramificações, né, professor? Justamente, eu acho assim que agora sai um pouquinho de dentro da boca, né? O odontólogo tem uma área de atuação um pouco mais estendida para a parte estética, né? Que não deixa de ser boa, mas é igual a gente sempre fala aqui na nossa instituição também, que os limites têm que estar bem definidos, né, para o odontólogo. O que ele pode fazer? Isso a gente vê na sociedade uma resposta positiva, né? Hoje em dia, a gente vê que o profissional mais habilitado, talvez, para fazer a harmonização facial seria o cirurgião dentista. Por quê? É o mais vigiado, é o mais cerceado, é o que tem mais regulamentação. Então, é os que procuram mais formação, né? É os que sabem que a responsabilidade é grande quando vão fazer algum procedimento, né? E isso, para nós, repercute de maneira positiva na nossa profissão, né? Mas, juntamente com outras especialidades que têm crescido muito, como a parte estética, né, de facetas de porcelana, a gente vê hoje os procedimentos muito mais rápidos, né? A resposta estética é muito rápida, muito boa. E isso tem gerado uma procura muito grande na população, né? Então a gente vê essa parte da estética facial, da estética à base de porcelanas e laminados, né? Crescendo muito na odontologia hoje, né? E isso repercute na chegada de novos futuros odontólogos, né? As pessoas gostam, acham essa área uma área interessante para atuar e têm buscado o nosso curso. Professor, interessante se observa que muitas vezes alguns profissionais, não estou falando na área da odontologia, mas das outras áreas da própria estética, que exageram um pouco nesses procedimentos faciais, né? E às vezes deformam as pessoas. O cuidado tem que ser um cuidado constante, porque muitas pessoas desconhecem a função de alguns profissionais e isso nos preocupa bastante, né? E logicamente que tem os bons profissionais, mas também existe aqueles profissionais que são aventureiros e
o leigo muitas vezes pode ficar de fácil acesso nesse processo. Doutora Parícia, assim, qualquer novidade, né, em qualquer profissão, ela passa por uma fase que a gente sabe claramente, isso é um dado comprovado, né? E depois há um assentamento daquele conhecimento, né, um estabelecimento. Nós estamos passando por um auge agora da harmonização, então a gente vê vários desvios, né? A gente consegue ver que realmente tem profissionais que não têm uma conduta tão correta como deveriam, né? Então a gente vai vendo que... Em todas as áreas, né? Justamente, a gente pensa que, como eu falei anteriormente, a gente tem que pensar como um profissional que faz parte de uma entidade, que é uma profissão, que é um grupo profissional, e não individualmente, né? Essas pessoas que não pensam assim, elas acabam fazendo determinados procedimentos que comprometem toda a nossa profissão. Então é criado dentro da nossa instituição essa mentalidade, que o seu ato, ele não é um ato só individual, ele repercute na nossa classe profissional, né? E a gente vê cada vez mais hoje esses profissionais que se desviam sendo chamados e sendo colocados, né, a par, né, das vamos dizer, punições e autuações que são cabíveis, né? Então eu acredito que a gente vai ter então um nivelamento, né? A gente vai ter, os profissionais vão chegar a um nível de conhecimento e a gente vai ter esses tipos de casos muito menos da agora para frente, né? Existe um avanço de outras profissões na área da odontologia, professor? É muito acentuado isso? A gente tem, como eu falei para a senhora, a odontologia passa hoje por uma mudança, né, nesse sentido da estética, né, que a gente não atuava tanto nessa parte de estética facial. Então isso deu um novo fôlego para a profissão, vamos dizer assim, né? Mas como eu falei para a senhora, a gente tem que saber fazer a leitura disso. A odontologia passou por várias ondas dessa, né? A primeira foi o clareamento, que a gente viu também desvios grandes, né? A gente viu pessoas fazendo clareamento quase que compulsivamente. A gente sabe que o clareamento ele é importante, ele é benéfico, ele traz benefícios estéticos, né? Mas ele tem que ser feito com consciência, né? Os clareadores são à base de peróxidos, né? Peróxido de carbamida, peróxido de hidrogênio. Essas substâncias elas clareiam através da atuação nos túbulos dentinários, onde os pigmentos se alojam. E essas substâncias têm que ser usadas com bastante critério, né? Com barreiras, principalmente com o uso feito pelo profissional. Então, a gente teve alguns casos, né, de problemas de reabsorção radicular, de fragilidade dentária e etc., mas que a gente vê que hoje o clareamento já caiu nessa curva de aprendizagem, né, que a gente chama. Ela já houve um nivelamento dentro dos profissionais. Depois nós tivemos, depois do clareamento, a gente pode falar assim que o grande boom foi as facetas de porcelana, mesma coisa. Então a gente vê trabalhos muito bons, a gente vê alguns desvios, né? E a gente está vendo um nivelamento agora. E a terceira onda, vamos dizer assim, né, foi a harmonização facial. Mesma coisa, a gente vê trabalhos excelentes, mas como o senhor mesmo falou, a gente vê alguns exageros, né? A pessoa fica às vezes praticamente deformada, né? É outra pessoa, né? Faz parte dessa curva de aprendizagem, né? Que os profissionais passam, como categoria mesmo. Não digo individualmente, mas todo mundo, eu acho que a profissão como um todo, ela é autorreguladora também, né? A pessoa se vê fazendo uma coisa que não está dentro do contexto da profissão, então ela está errada. Se ela não souber que ela está errada, o órgão competente vai notificar a ela que ela está errada. Professor, desfazer um procedimento desse, que não deu muito certo, é complicado, né? Olha, dependendo da época, né, que é feito, ele pode ser desfeito até imediatamente. O profissional pode intervir na hora, né? E se ele tiver conhecimento e ver que o procedimento não foi um procedimento que chegou a contento, ele pode reverter aquilo, né? Aplicações de ácido hialurônico, algum tipo de isquemia que possa ter sido causada, isso pode ser revertido na hora. Agora, depende, como eu falei para o senhor, de busca de conhecimento, né? De experiência profissional,
Então, tudo isso é importante e isso faz parte de uma curva de aprendizagem. Às vezes ela é uma curva de aprendizagem individual ou ela é uma curva de aprendizagem que a gente vê na profissão. Então, hoje a gente está vendo isso, que foi praticamente, falando num termo mais popular, uma corrida ao ouro, né? Uma coisa muito afoita e agora a gente está vendo a poeira sentar e os profissionais chegando a um nível de aprendizado onde a gente tem menos erros, com certeza. Professor, nesse processo todo que passamos aí de pandemia, como o senhor analisou o comportamento do cirurgião dentista e, logicamente, dos pacientes com relação aos procedimentos? Doutora Aparícia, assim, a gente teve uma felicidade muito grande de retornar. O senhor lembra, nós tivemos uma conversa, né, no início do retorno, que a gente realmente queria voltar, né, às aulas presenciais. E a faculdade tem uma infraestrutura muito boa. A gente consegue colocar nas nossas clínicas o atendimento com distanciamento, né? E isso possibilitou que a gente pudesse atender os nossos pacientes, os alunos, né, atenderem os pacientes, com uma segurança, uma biossegurança, né, evitando contaminações. Tanto é que a gente teve um nível 0 de contaminação. Dentre alunos, a gente teve praticamente 0 número de alunos contaminados durante o semestre que a gente voltou. Então, a gente consegue enxergar e passar para os nossos alunos que a biossegurança para o cirurgião dentista não é uma novidade, né, doutora Aparícia? A gente trabalha com isso diariamente. Então, assim, usar luva, usar máscaras, para nós já era uma realidade antiga. Já existe essa proteção, né? A gente já lidava com rotineira. Isso diariamente. A gente veio passando por uma outra pandemia, foi a pandemia do HIV, né? E a gente não pôde parar de trabalhar. E a gente não vai poder parar de trabalhar por causa do Covid. O paciente precisa da gente. Quando o paciente está com dor de dente, você não pode negar atendimento para ele, né? Então, é o que eu falo para os meus alunos, olha, a gente talvez, espero que não, a gente vai ter que conviver com essa pandemia um bom tempo, né? Pode ser Essas novas variantes aí? Um cenário que a gente não é o nosso cenário ideal, mas é o que nós estamos vivendo agora com a nova variante que está surgindo aí. Então, a gente tem que se adequar e o cirurgião dentista é um profissional treinado para isso. Com o uso de máscaras N95, o escudo facial, a parte de EPIs descartáveis. Então, quando a gente entra para fazer um atendimento, você tem que estar ciente disso, que aquilo ali é a sua profissão e que é a nossa realidade do dia a dia. Que às vezes para alguns outros profissionais foi um pouco impactante, né? A pessoa nunca usou máscara e ela passou a ter que usar, eu acho que isso impacta a pessoa muito, né? Para nós, de uma certa maneira, foi menor o impacto, né? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Estão abertas as inscrições para o maior programa de bolsas de estudo de Rondônia. Conquiste o seu futuro com a Bolsa Aceduca. Já são centenas de jovens beneficiados com bolsas que dão até 60% de desconto nas mensalidades durante todo o curso. O próximo beneficiado pode ser você. Faça o seu cadastro no site aceduca.com.br. É simples, rápido e grátis. Não perca tempo. Vagas limitadas. Cadastre-se. Associação Aparício Carvalho. Inclusão e responsabilidade social. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Walking like that, it's really getting too much.
Você sabia que pode estudar na melhor faculdade de Rondônia? Com a melhor graduação, a melhor infraestrutura e professores que realmente te preparam para o mercado? Inscreva-se no vestibular online e garanta a sua vaga. Acesse o site vestefinca.com.br e escolha o curso dos seus sonhos. E a primeira mensalidade é por nossa conta. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Para ser o melhor, você tem que estar entre os melhores. Voltamos com sala de opinião, aqui com o professor Dr. Guilherme Silvério. Ele é coordenador do curso de odontologia da Faculdade Metropolitana. Professor, vamos falar um pouquinho, né, da Faculdade Metropolitana, do curso de odontologia. É um curso praticamente novo, né, que teve início há pouco tempo e já tem uma demanda interessante, importante, um número bastante expressivo de acadêmicos aqui na estrutura cursando odontologia. Isso é muito importante porque é a confiança que se tem na instituição. Sim. Doutora Aparício, o nosso curso se iniciou no primeiro semestre de 2019, né? Então, como o senhor falou, é um curso novo, mas é um curso que vem crescendo muito. Então, a gente vê realmente, assim, pela procura que a gente tem, né? A gente sabe que nós temos instalações aqui que a gente não encontra em nenhuma outra faculdade do estado, né? Eu posso falar porque eu conheço várias instituições que têm curso de odontologia e realmente a gente tem a melhor infraestrutura, né? Isso é muito importante, aliado ao nosso corpo docente, né? Corpo docente experiente, que realmente pega na mão do aluno, ensina ele a fazer. E com a abertura do curso de odontologia da Metropolitana noturno, isso criou oportunidade para várias pessoas que queriam fazer odontologia, né? Então hoje a gente tem vários auxiliares de dentistas fazendo odontologia, vários funcionários públicos fazendo odontologia, a gente tem diversos profissionais de outras áreas fazendo odontologia. Como eu falei para o senhor, a gente tem uma nova área da odontologia, que é essa parte estética de harmonização facial. Isso chamou atenção muito para a odontologia. Então, o nosso curso cresce a olhos vistos, né? Juntamente com todo o trabalho que a gente faz aqui. Professor, o aluno para ingressar no curso de odontologia da Faculdade Metropolitana, e nós sabemos das dificuldades que muitas vezes os alunos, as pessoas têm que trabalhar e não conseguem fazer um curso integral, né, durante o dia. Mas o curso noturno ele vem dar respaldo para uma boa formação para esses acadêmicos. Doutora Aparício, é interessante essa pergunta do senhor, uma boa pergunta, porque até levar essa informação para os nossos telespectadores. O curso de odontologia da Metropolitana, ele foi feito e foi pensado de maneira a ser um curso que conversa ou que seja homólogo ao curso de odontologia da Finca. Então, em termos de conteúdo, em termos de carga horária e compatibilidade das disciplinas, eles são cursos co-irmãos. Então, a mesma grade que eu tenho para um aluno do diurno, eu vou ter para o aluno do nosso curso noturno. Caso o aluno, eventualmente, pare de trabalhar e queira migrar para outra instituição, a gente tem as duas grades, não digo ser iguais, mas muito parecidas. E isso permite uma flexibilidade muito grande. Nós somos hoje a única instituição que pode oferecer essa alternativa para o aluno, de fazer o curso de odontologia diurno ou noturno a hora que ele quiser. Que ele quiser fazer ou disciplinas cursando noturno, fazer disciplinas diurnamente ou vice-versa. Então isso é muito interessante para o aluno, né? A gente tem uma formação sólida, uma grade curricular que abrange todas as áreas, todas as especialidades, né? E que tem um curso co-irmão, que é no diurno, que é o curso de odontologia da Finca. Né? Professor, com relação a quantos anos é odontologia noturno? A integralização do curso noturno, doutora Aparício, são 5 anos, né? Por isso que a gente consegue fazer uma compatibilidade das grades, porque o curso de odontologia diurno são 4 anos. Então, a gente consegue integralizar as mesmas disciplinas, né, no curso noturno num período maior. O aluno vai ter que fazer 1 ano a mais. Né? Mas, em termos de conteúdo, vários professores que a gente tem no diurno
são professores do noturno, então o conteúdo é o mesmo, o estilo de aula é o mesmo professor. Então a gente consegue oferecer uma qualidade muito grande ao nosso aluno. Tanto é o retorno que nós estamos tendo, né? A gente vê alunos de outras instituições vindo para a nossa instituição, nós vemos alunos que são iniciantes no curso, né? E o curso cada vez mais crescendo. Então eu acho que isso é gratificante, né? A palavra é essa, gratificante, porque eu acho que a melhor resposta que a gente tem da comunidade é essa, é a procura, né? É o pessoal vir, a gente está fazendo a coisa certa, né? O curso agrada, a gente pergunta para os alunos, eles estão super satisfeitos, eles sentem que estão tendo uma formação sólida e que vão sair daqui excelentes profissionais. Professor, existe um perfil do aluno que vem fazer odontologia? Como todo curso, né, doutora Aparicio? Cada curso tem um perfil, né? E o curso nosso noturno tem um perfil um pouco diferente do diurno, né? A gente tem, por exemplo, muitas pessoas que já são pais de família, mães de família, trabalham, a gente tem pessoas que se ocupam diurnamente com trabalho, então a gente tem um perfil um pouco diferente, mas a gente vê que as pessoas têm um objetivo único, né? Que é ter uma nova oportunidade, abrir uma nova porta para ele, que eu acho que a odontologia, modéstia à parte, eu sou suspeito para falar, eu sou odontólogo, né? Ela realmente dá chance de montar um negócio, né? Então a gente tem um estado aqui, doutora Aparicio, com um dos menores índices de dentista por habitante, né? A região norte. Isso abre um leque de oportunidades muito grande, né? Então a gente vê vários alunos nossos indo para a região do interior e tendo um sucesso imenso aqui no nosso estado. Então eu acho importante passar isso para as pessoas que estão nos escutando, que é possível. E se você vier aqui para a nossa instituição, existem maneiras de fazer com que isso se concretize. A gente tem a Bolsa ACEDUCA, que é muito importante, que consegue viabilizar esse estudo seu, né? E esse sonho, né, doutora Aparicio? Que a gente vê vários alunos aqui conseguindo concretizar. Então a gente está de portas abertas, eu pessoalmente me coloco à disposição para conversar com cada, né, aluno individualmente, cada candidato, e mostrar toda a infraestrutura e todas as oportunidades que a gente pode dar para vocês aqui, né? Professor, a saúde bucal sempre foi, nunca teve uma prioridade muito grande dos governos, né? E muitas vezes a população sofre muito por uma falta de um cirurgião dentista, de uma assistência a essa saúde bucal. Hoje isso vem melhorando, né? Mas teve períodos críticos, mas o nosso estado ainda precisa, né, incrementar mais esse processo. As dificuldades ainda são muito grandes das pessoas ter acesso à saúde bucal. Como é que o senhor vê esse processo? Eu vejo da maneira que o senhor falou, né? Eu acho que mudou muito pouco. Para você ter uma ideia, nós somos o país que tem mais faculdade de odontologia do mundo e que a população não tem acesso à odontologia ainda. Então é um paradoxo, né? O país que tem mais faculdade de odontologia do mundo não consegue oferecer uma odontologia acessível para a população, né? Então isso também é colocado, essa realidade que a gente existe Brasis dentro dos Brasis, né? Então é colocado para o nosso aluno, ele tem contato muito com odontologia social e preventiva, de que as facetas são importantes, facetas de porcelana, harmonização, mas é importante levar a odontologia básica, né? A odontologia preventiva, os cuidados, evitar cárie. Então a gente precisa criar essa consciência no nosso profissional que sai aqui e a gente passa isso para eles, né? A odontologia tem todo esse lado muito bonito que a gente vê nas redes sociais, etc., mas ainda vivemos esse paradoxo que o senhor falou. Um país que tem uma quantidade grande de cursos, mas tem uma cobertura, vamos dizer assim, né, populacional muito baixa ainda. O governo não consegue atender a demanda. Né? É interessante observar que muitas vezes as pessoas, estou com uma pequena dor de dente, gostaria de ser atendido e preciso ser atendido, e às vezes essa pessoa fica à mercê, né? Sair procurando e não tem, por exemplo, um destino que ele possa procurar para atender aquele sofrimento. E os problemas de saúde bucal são graves, né? Um problema gravíssimo. E
e parece que não tem solução, apesar de toda a boa vontade de algumas autoridades, mas as políticas de saúde bucal ainda é muito restritivo, né? Você não tem uma abrangência para atender essa população. É justamente o que o senhor falou, a falta de vontade política de fazer uma cobertura maior da população, né? A gente tem alguns pontos de atendimento em postos de saúde, mas é uma quantidade muito restrita para a demanda que a gente tem da população. Como o senhor falou mesmo, às vezes a gente se depara com um paciente em uma condição de urgência ou até mesmo de emergência e ele procura uma UPA. A UPA tem serviço de urgência, de atendimento, mas é muito limitado pela quantidade de pacientes que a gente tem. Né? É um serviço caro também, né? Para se manter pelo Estado ou não? Eu acho que essa parte de urgência, as partes que são mais essenciais, o governo poderia aportar um recurso maior, né? Eu acho que a odontologia tem vários procedimentos que são estéticos e esses procedimentos estéticos eles podem ser dirigidos mais à demanda privada, né? Mas os procedimentos básicos que são de saúde bucal, como o senhor mesmo falou, né? Que minimizam eventos de agudização de dor, de caráter de urgência e emergência, o governo federal poderia realmente dar uma atenção maior para isso. A gente teve em alguns momentos, como o senhor mesmo falou, alguns programas, né, que tentaram amenizar a situação e dar uma cobertura maior. Mas a gente viu que o resultado disso foi muito limitado. Tá? E acho que esse é um assunto que precisa voltar a ser debatido e, logicamente, que merece uma atenção bastante especial, porque o sofrimento que se passa quando não se consegue esse atendimento odontológico é muito grande das pessoas. E vai passando, né? Vai passando e só quem sabe a dor em que se sente é a pessoa que está com essa dor, né? E é algo terrível não sentir a necessidade de um atendimento e não conseguir esse atendimento emergencial. E é muito triste, muito doloroso, muito difícil de se passar nisso. Eu acho que se merece um estudo mais aprofundado com relação à assistência odontológica, não só no estado de Rondônia, mas no Brasil, de uma forma geral. Uma política federal com maior consistência para que essas pessoas sejam atendidas. Mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Estão abertas as inscrições para o maior programa de bolsas de estudo de Rondônia. Conquiste o seu futuro com a Bolsa Aceduca. Já são centenas de jovens beneficiados com bolsas que dão até 60% de desconto nas mensalidades durante todo o curso. O próximo beneficiado pode ser você. Faça o seu cadastro no site aceduca.com.br. É simples, rápido e grátis. Não perca tempo. Vagas limitadas. Cadastre-se. Associação Aparício Carvalho. Inclusão e responsabilidade social. Você sabia que pode estudar na melhor faculdade de Rondônia? Com a melhor graduação, a melhor infraestrutura e professores que realmente te preparam para o mercado? Inscreva-se no vestibular online e garanta a sua vaga. Acesse o site vestefinca.com.br e escolha o curso dos seus sonhos. E a primeira mensalidade é por nossa conta. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Para ser o melhor, você tem que estar entre os melhores. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Walking like that, it's really getting too much.
Voltamos com sala de opinião aqui com o Dr. Guilherme Silvério. Ele é coordenador do curso de odontologia da Faculdade Metropolitana. É um curso que é noturno e vem 2 anos já em atuação. Foi em 2019? 2019 que o curso foi implantado. Professor, nós estávamos falando no bloco anterior com relação à assistência odontológica, a dificuldade que muitas pessoas têm de ter seus problemas dentários e não ter a assistência emergencial necessária para que eles possam amenizar aquele sofrimento e sair daquela situação. Mas, de outro lado, nós estávamos também conversando com relação ao atendimento aqui na clínica de odontologia da Faculdade Metropolitana e da Faculdade Finca, do curso de odontologia. É uma clínica moderna e que atende através do agendamento a essa população. Como é que é esse procedimento? Nós sabemos em que é um atendimento constante e contínuo, né, dessa população. Mas como é que faz? Por exemplo, a pessoa que tem um problema odontológico, que ele faz para ter essa atenção, esse atendimento aqui nas clínicas? Essa pergunta é muito boa, né, doutor? Porque eu acho que muita gente que está nos assistindo tem essa curiosidade de saber. As nossas portas estão abertas, né? Se você quiser fazer tratamento aqui conosco, nas nossas clínicas, tanto do curso de odontologia da Metropolitana quanto da Finca, a gente tem vários profissionais que vão estar instruindo os alunos nos procedimentos que vão ser realizados, né? Então, basta você procurar a clínica de odontologia aqui no nosso campus, né? E fazer o cadastro, tá? E aí vai passar por uma triagem para ver qual que é o tipo de tratamento que precisa, né? Se é uma extração, se é um canal, se é às vezes uma criança precisa de um aparelho ortodôntico, uma coisa que a gente possa realizar nas nossas clínicas, né? E esse paciente, então, vai ser encaminhado para uma determinada disciplina, onde tem um professor que vai orientar naquele tratamento. Então, a gente realiza diversos tratamentos aqui, desde até cirurgias, doutor, né? Complexas, extração de siso e etc. Então, tudo isso pode ser feito aqui na nossa faculdade. A gente tem uma grande satisfação de receber todo mundo, né? Estamos com as portas abertas e semestre que vem o curso da Metropolitana vai começar a ter as clínicas integradas, então é mais um motivo e criam novas oportunidades de tratamento, né? Não só as que a gente tem hoje com o curso diurno, mas quem, por exemplo, você trabalha até às 18, você pode fazer seu tratamento odontológico? Pode fazer aqui até às 22, você pode vir aqui na Faculdade Metropolitana, depois do seu trabalho, e fazer seu tratamento odontológico com a gente. O convite está feito. Tá? Mas para isso precisa fazer um agendamento. Justamente, como eu falei, vai fazer um agendamento, vai fazer uma triagem, ele vai passar por uma triagem, ele vai ser avaliado, porque a gente precisa saber qual tipo de tratamento que ele precisa. E aí ele vai ser encaminhado para as clínicas, clínica de canal, clínica de extração, se for uma criança muito nova, pode ser uma clínica de aparelho ortodôntico móvel, né? Então, mas o que eu quero deixar claro aqui é que existe a oportunidade, né, doutor Paris, que a gente estava discutindo. Quais são esses procedimentos? Quais são todos os procedimentos que se faz aqui na clínica, doutor? A gente tem um leque muito grande, né? A gente tem cirurgias complexas, como eu falei para o senhor, né? Desde extração de siso, através extração de dentes descidos, frenectomias, que é cortar o freio lingual, né, em crianças novinhas. A gente tem tratamento endodôntico, que é tratamento de canal, restaurações, uma gama muito grande de atendimentos, né, que é realizado pelos nossos acadêmicos com supervisão de um professor habilitado, especialista na área. Então, nós vamos oferecer aqui uma oportunidade, vamos dizer assim, única, né, de você ter aquele profissional que é o nosso professor, instruindo e tutelando aquele aluno ali no tratamento que vai ser realizado. Saem realmente coisas assim muito satisfatórias, né? Eu acho que é uma grande oportunidade, né, para que você possa cuidar, né, e continue tratando da sua saúde bucal e poder sair daqui com um problema grave, muitas vezes resolvido, né? Tem uma equipe de profissionais, juntamente com os acadêmicos, que pode encontrar um caminho para um problema que você vem passando há muito tempo e tem interferência até na sua saúde com certeza. Geral, né, professor? Não é só sistêmica mesmo, né? Sim, a saúde bucal, ela interfere na saúde sistêmica, né? A gente sabe que, eu falo para o paciente assim, né, doutor? Às vezes a gente não convive com uma ferida no braço, fica chato, né, aquela ferida ali no braço.
Mas por que você convive com uma ferida na boca que é a cárie? Porque a cárie, o dente aberto, é uma ferida aberta, né? Ali, as bactérias que estão na cavidade bucal, elas têm uma comunicação direta com a corrente sanguínea do paciente. Isso pode levar até um quadro, o senhor sabe muito bem, chamado endocardite bacteriana, né? Onde a gente tem um alojamento dessas bactérias da boca nas válvulas cardíacas. Isso pode gerar uma doença cardíaca no paciente ao longo do tempo, né? Então é importante, se você tem algum dente que precisa ser tratado, né? Não deixe isso para depois. Não postergue isso, né? Não é só aquele dente ali que está te dando um problema, não. Aquele dente é uma porta de entrada para a bactéria, para o resto do seu corpo todo, né? Então a gente sabe que é importante, como o senhor mesmo falou, né? A saúde bucal repercute na saúde sistêmica, tá? Professor, o curso de odontologia da Faculdade Metropolitana, logicamente através da sua coordenação, vem fazendo programações e tiveram várias atividades importantes, a semana acadêmica. Gostaria que você também falasse um pouquinho dessa semana acadêmica, dos resultados disso, da importância e que foi a realização desses eventos. A gente teve a satisfação de fazer a nossa terceira semana acadêmica, né, no curso de odontologia da Metropolitana, de 27 a 29 de outubro, quando a gente trouxe vários profissionais, né, extremamente capacitados. A gente trouxe o pessoal que trabalha com faceta de porcelana, cirurgiões bucomaxilofaciais, profissionais que trabalham com alinhadores ortodônticos para falar, endodontistas. A gente teve profissionais que trabalham na área de implantodontia também. Então a gente viu, doutora Paris, que o nosso curso, o nosso aluno, ele está no, vamos dizer assim, no mais atual que tem na odontologia, né? E isso trouxe para os alunos vamos dizer assim, porque no meio dessa pandemia toda, né, doutor, a gente sabe que às vezes houve um desânimo, né? Isso trouxe uma nova... Medo, né, professor? É um medo, justamente, né? O aluno ficou online. Quando eles viram aquele evento, é outra coisa, né? A pessoa se sente, ele fala, não, eu vi alunos agora que estão de uma maneira engajados com o curso, né? Que se identificaram com o curso a partir da palestra. Cria novas expectativas, né? Justamente, ele fala, ó, isso é possível, eu estou aqui presencial, estou vendo a palestra é um espetáculo, né? Eu acho que o ser humano precisa disso, né? Precisa de ter, eu acho que uma coisa que eu falo, a maior função de um professor é inspirar o seu aluno, é criar nele uma chama que motive ele a querer aquilo, né? Que o curso está propondo. Então, nosso objetivo com esse evento, às vezes é levar conteúdo, é levar informação, mas também é motivar o aluno, é fazer com que ele crie aquela chama dentro dele de querer ser dentista, de querer ser um excelente profissional, né? Então, nosso objetivo sempre é esse, é motivar, é criar um ambiente produtivo, estimulante, né? A palavra é essa, você criar um curso que seja estimulante para as pessoas que estão aqui dentro. Professor, é interessante a observação, né? Eu conversava essa semana com o professor Ibanô com relação ao retorno dessas aulas, ao retorno das nossas atividades presenciais, da empolgação, da emoção que é você estar afastado algum tempo da vida acadêmica, do presencial e passar para o virtual e depois voltar para esse presencial. Como foi importante esse retorno para todos nós? Foi um estímulo, né? Não só para nós, professores, mas para os acadêmicos, né? Vivenciar esse momento também de retorno ao quase normal. Doutora Paris, eu até gostaria de aproveitar a oportunidade, né, para agradecer o senhor, porque acho que o senhor foi o timoneiro, né? Porque eu falei, realmente ele é o líder. Não, ele é o líder, né? Assim, não estou querendo, né? Eu estou aproveitando aqui, mas realmente para agradecer o senhor, porque eu lembro que quando a coisa estava feia, o senhor falou, nós vamos voltar. Eu lembro que o senhor me chamou lá, falou, professor, nós vamos voltar. O que o senhor acha? Eu falei, doutor, estou pronto. Né? E eu acho assim que isso foi muito importante, né? Naquele momento. Hoje a gente acha normal, né, doutor? Mas quando estava naquele momento, vamos voltar, não vamos voltar, e o senhor falou, nós vamos voltar. Então eu enxergo essa liderança muito clara, sabe? Obrigado, professor. Acho que nós temos que ter coragem, ter determinação naquilo que nós acreditamos e saber separar, né, o bem do mal. Né? A partir do momento que você faz um processo preventivo correto e vê oportunidade, dá oportunidade para que
essa formação acadêmica pudesse melhorar, pudesse dar grandiosidade ao processo de formação, logicamente que você tem que refletir. Eu acho que isso foi uma reflexão em conjunto de todos nós, da importância do retorno às aulas. Está dando certo, deu certo, nós temos que ter esse processo, continuar com muita prevenção, né? Muito cuidados, mas eu acho que deu vida ao campus, deu vida a esses acadêmicos, né, professor? É justamente o que o senhor falou. Eu acho que a gestão, a tomada de decisões foi muito importante, né? A gente precisa de ter alguém que realmente mostre o caminho, né? E que acredite naquilo, igual o senhor falou. Eu acho que isso aí trouxe uma nova luz, um novo estímulo para os alunos, né? Presencial muito importante. Para o nosso curso, então, que é odontologia, é fundamental, né? Então, quando a gente voltou e colocou para os alunos que a gente retornaria com atendimentos dentro desse novo formato que o senhor falou, né? A gente sempre manteve o afastamento, as aulas teóricas também, todo mundo de máscara, álcool e o sistema todo de controle que a gente tem de acesso dentro da nossa instituição. A gente pode ver que o índice nosso aqui é zero, praticamente zero. Nós não tivemos nada de infecções aqui dentro. Então, quer dizer, baseado em toda essa visão, né, que a direção teve, que a gente chegou hoje onde a gente está. E isso a gente teve uma repercussão muito grande dentre os alunos que vieram para cá. Eu não sei se o senhor lembra, quando a gente retornou, a gente era a única instituição que estava aberta para receber alunos de odontologia que queriam ingressar em algum curso, né? Então isso foi muito importante para nós como um diferencial, né? E da gente acreditar nesse retorno e no nosso trabalho. Professor, nós chegamos ao final de Sala de Opinião, quero agradecer imensamente sua participação aqui no programa e nós temos que dar um recado, né, a você que está em casa nos assistindo. Vamos procurar um local de vacinação, vamos vacinar, nós precisamos que todos estejam vacinados. É importante, você precisa ser vacinado, precisa cuidar da sua vida e, logicamente, cuidar dos seus familiares e da coletividade. Nós precisamos voltar plenamente, ter tranquilidade para as nossas vidas, né? E a vacinação e o uso de máscara é necessário. Então vamos colaborar, você que não tomou a segunda dose, vamos tomar a segunda dose, o reforço, a terceira dose. E se você não tomou nenhuma dessas vacinas, faça uma reflexão, pense um pouquinho, procure um local, um posto de vacinação e vai se vacinar. É importante para todos nós. Professor, mais uma vez, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, doutor Aparício. Aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Você sabia que pode estudar na melhor faculdade de Rondônia? Com a melhor graduação, a melhor infraestrutura e professores que realmente te preparam para o mercado? Inscreva-se no vestibular online e garanta sua vaga. Acesse o site vestefinca.com.br e escolha o curso dos seus sonhos. E a primeira mensalidade é por nossa conta. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Para ser o melhor, você tem que estar entre os melhores. Estão abertas as inscrições para o maior programa de bolsas de estudo de Rondônia. Conquiste o seu futuro com a Bolsa Aceduca. Já são centenas de jovens beneficiados com bolsas que dão até 60% de desconto nas mensalidades durante todo o curso. O próximo beneficiado pode ser você. Faça o seu cadastro no site aceduca.com.br. É simples, rápido e grátis. Não perca tempo, vagas limitadas. Cadastre-se. Associação Aparício Carvalho. Inclusão e responsabilidade social. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar.